O sol da manhã banhava a suíte presidencial do renomado Hotel Fasano, em São Paulo. Fernando Machado, o empresário de sucesso por trás da Machado Enterprises, abriu os olhos, sorrindo para a imagem da mulher adormecida ao seu lado. Ela era Natália Ferraz, uma brilhante advogada empresarial e sua futura esposa. Deslizando suavemente para fora da cama, Fernando caminhou até a ampla varanda, apreciando a vista deslumbrante da cidade que conquistou com seu trabalho árduo e determinação. Aos 42 anos, ele havia alcançado o topo do mundo corporativo, construindo um império que superava todas as suas ambições iniciais. Enquanto observava o horizonte, Fernando refletiu sobre o longo caminho que o trouxe até ali. Suas origens humildes em uma pequena cidade no interior, a luta para se destacar e as inúmeras batalhas travadas para consolidar sua posição. Todos os sacrifícios valeram a pena. Seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcelo, seu melhor amigo e braço direito na empresa. "Tudo pronto para o grande dia, chefe. O salão está impecável", a mensagem dizia. Fernando sorriu, sentindo uma onda de orgulho ao pensar no casamento que aconteceria em apenas algumas horas. Tudo seria perfeito. Uma celebração digna de um homem de seu prestígio. Seu coração se encheu de gratidão ao lembrar de alguém que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Isabela Santos, sua antiga assistente pessoal. Anos atrás, quando sua empresa era apenas uma promessa, Isabela foi a pedra fundamental que o ajudou a construir seu império. Incansável e leal, ela trabalhou noite e dia para garantir que cada detalhe fosse cuidado. Um dia, no entanto, ela simplesmente desapareceu sem qualquer explicação. Tomando uma decisão impulsiva, Fernando enviou um convite para o casamento a Isabela. Era uma oportunidade de reconciliação, um gesto simbólico para fechar um importante de sua vida. De volta ao quarto, Fernando viu Natália despertar sorrindo para ele. Sua beleza era deslumbrante, assim como sua mente afiada nos tribunais. Ela era a companheira perfeita que ele sempre sonhou ter ao seu lado. "Bom dia, meu amor." Natália o cumprimentou com um beijo suave. "Pronto para o grande dia?" Fernando a envolveu em seus braços, sentindo uma onda de contentamento. "Mais do que pronto. Esta será a celebração do ano, e você estará deslumbrante." Juntos, eles começaram a se preparar para a cerimônia que mudaria suas vidas para sempre. O salão de eventos do Hotel Unique era uma verdadeira obra-prima. Decorado com elegância sofisticada, cada detalhe refletia o bom gosto e o poder do casal que estava prestes a se unir. Convidados ilustres, desde empresários a celebridades, chegavam um a um, ansiosos para testemunhar o evento do ano. Fernando, impecavelmente vestido em um terno italiano feito sob medida, aguardava ansiosamente no altar improvisado. Sua mente vagava, relembrando os momentos que o levaram até ali. As batalhas corporativas travadas, as vitórias conquistadas e os desafios superados. Do outro lado do salão, Natália fazia sua entrada triunfal. Seu vestido de noiva era uma obra-prima de design, realçando sua beleza natural e sua postura confiante. Ela caminhou pelo tapete vermelho como se fosse uma verdadeira rainha, sorrindo para os convidados que a observavam com admiração. Enquanto a cerimônia prosseguia, Fernando mal conseguia conter sua emoção. Este era o dia que coroaria sua jornada de sucesso, selando sua união com a mulher que ele amava profundamente. De repente, as portas do salão se abriram e uma figura familiar entrou, acompanhada por 3 crianças idênticas. O coração de Fernando disparou quando ele reconheceu Isabela Santos, sua antiga assistente pessoal. Ao seu lado, caminhavam 3 meninos de cerca de 7 anos, cada um exibindo traços inconfundíveis que lembravam Fernando. O choque foi imediato, como se o tempo tivesse congelado. Fernando perdeu a fala, incapaz de processar o que estava acontecendo diante de seus olhos. A cerimônia foi interrompida abruptamente, com Natália olhando para ele, exigindo uma explicação. Isabela, visivelmente nervosa, deu um passo à frente. "Fernando, eu sei que isso é uma surpresa, mas preciso que você me ouça", ela disse, sua voz trêmula. Diante de toda a plateia atônita, Isabela revelou uma verdade chocante. Os 3 meninos eram filhos de Fernando.
Ela explicou que havia engravidado anos atrás, durante o período em que trabalhava para ele, e tentou inúmeras vezes contatá-lo, mas nunca obteve resposta. Eu não tive escolha a não ser criá-lo sozinha, Isabela continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu pensei que você estava ocupado demais com seus sonhos e ambições para se importar. Fernando estava atordoado, incapaz de assimilar as palavras de Isabela. Como isso poderia ter acontecido sem que ele soubesse? Ele olhou para Natália, que estava com os olhos arregalados, chocada e furiosa. Antes que Fernando pudesse dizer qualquer coisa, Natália se virou e saiu correndo do salão, deixando um rastro de lágrimas em seu vestido de noiva. Os convidados começaram a murmurar, alguns saindo apressadamente, enquanto outros permaneciam paralisados pelo choque. Fernando se aproximou de Isabela e dos meninos, sua mente girando. Ele olhou para as crianças, percebendo a semelhança inegável com ele mesmo. Lágrimas inundaram seus olhos quando ele percebeu a magnitude do que havia perdido. Como isso foi possível? Ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Como eu nunca soube. Isabela balançou a cabeça, abraçando os meninos protetoramente. Eu não sei, Fernando. Eu tentei te contar, juro, mas nunca obtive resposta. Naquele momento, Fernando percebeu que sua vida perfeita não era tão perfeita quanto parecia. Alguma coisa sombria se escondia nas sombras de seu passado, esperando para ser revelada. E ele estava determinado a descobrir a verdade, não importa o custo. As semanas seguintes se mostraram turbulentas para o empresário. A chegada de sua mãe e as revelações sobre as cartas interceptadas abalaram ainda mais sua confiança nas pessoas ao seu redor. Ele se sentia isolado, incapaz de confiar plenamente em quem quer que fosse. Durante uma reunião tensa com a mãe, ele exigiu explicações sobre seu envolvimento no ocultamento das cartas da antiga funcionária. Ela admitiu que, movida pelo desejo de protegê-lo, acreditou que a gravidez era uma armadilha para arruinar sua carreira promissora. Eu só queria o melhor para você, filho. Aquela mulher sumiu sem explicação e, quando reapareceu grávida, pensei que ela estava tramando algo, justificou a mãe com os olhos marejados. O empresário ficou atordoado. Como pôde tomar essa decisão por mim? Esses anos todos eu poderia ter conhecido meus filhos. A discussão se acalorou, com acusações de ambos os lados. A mãe argumentou que apenas tentava proteger o futuro do filho, enquanto ele a acusava de egoísmo e desrespeito por sua capacidade de tomar decisões. No meio da briga, a antiga funcionária apareceu inesperadamente. Ela havia sido chamada por um funcionário preocupado com os gritos vindos da sala de reunião. Ao presenciar a cena, ela se colocou entre os dois pedindo calma. Brigas não vão nos levar a lugar nenhum. Precisamos encontrar um caminho para seguir em frente, juntos, disse ela, olhando firmemente para o empresário. Sua presença acalmou os ânimos e a mãe acabou se retirando, ainda ressentida. O empresário, então, se voltou para a mulher com um olhar de gratidão. Obrigado por intervir. Eu não sei o que faria sem você agora, confessou ele, visivelmente abalado. Nos dias seguintes, a antiga funcionária se tornou um pilar de apoio para o empresário. Ela o aconselhou a não tomar decisões precipitadas em relação à mãe, lembrando-o de que, apesar dos erros, ela ainda era família. Enquanto isso, a presença dos trigêmeos na vida do empresário se tornava cada vez mais constante. Inicialmente, as crianças se mostraram tímidas e cautelosas, mas gradualmente começaram a se abrir. O empresário fez um esforço consciente para criar momentos especiais com eles, levando-os para passear, brincar e conhecer seus interesses. Um dia, durante uma visita ao escritório, os meninos encontraram uma gaveta trancada enquanto brincavam. Curiosos, eles pediram ao pai para abri-la. Dentro havia uma pilha de papéis que, a princípio, pareciam ser apenas documentos antigos. No entanto, ao examiná-los mais de perto, o empresário percebeu que eram as cartas que a antiga funcionária havia enviado anos atrás, informando sobre sua gravidez e pedindo para se encontrarem. Ele ficou chocado ao ver as datas e os detalhes contidos naquelas páginas amareladas. Naquele momento, uma onda de emoções o atingiu. Raiva por ter sido privado daquelas informações, tristeza por ter perdido tantos anos preciosos, mas também esperança de que agora, finalmente, as coisas poderiam se resolver.
Determinado a descobrir a verdade, o empresário convocou uma reunião com todos os seus funcionários mais próximos e antigos. Um a um, ele os confrontou com as cartas, exigindo saber quem as havia interceptado e por quê. Inicialmente, todos negaram ter qualquer conhecimento sobre o assunto. No entanto, após horas de questionamentos intensos, um antigo assistente finalmente confessou. Ele admitiu ter escondido as cartas a pedido da mãe do empresário, que temia que a gravidez pudesse atrapalhar os planos de expansão da empresa. O empresário ficou arrasado, mas não totalmente surpreendido. Sua mãe sempre fora uma presença controladora em sua vida, colocando suas ambições acima de tudo. Aquela revelação apenas confirmava suas suspeitas de que ela havia ido longe demais em sua obsessão por protegê-lo. Nos dias que se seguiram à descoberta das cartas interceptadas, o empresário se viu envolvido em uma verdadeira tempestade emocional. Por um lado, sentia uma raiva intensa por ter sido privado de anos preciosos com seus filhos. Por outro, havia uma profunda tristeza em reconhecer que as pessoas mais próximas a ele haviam traído sua confiança de forma tão extrema. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, ele buscou conforto na companhia da antiga funcionária e dos trigêmeos. Eles se tornaram sua âncora em um mar de incertezas e decepções. Durante uma tarde ensolarada, enquanto brincavam no parque, os meninos surpreenderam o empresário com um gesto inesperado. Eles lhe entregaram um desenho feito por eles mesmos, retratando os 4 juntos, de mãos dadas e sorrindo. "É para o papai nunca esquecer que nós estamos aqui", disse um deles com um sorriso tímido. Aquele simples gesto de carinho infantil derreteu o coração do empresário. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma onda de alegria genuína. Abraçou os meninos com força, segurando o desenho como se fosse um tesouro precioso. A antiga funcionária observou a cena com um misto de emoção e alívio. Ela sabia o quanto aquele momento significava para o empresário, que havia sido privado de tantas experiências como pai. Nos dias seguintes, eles começaram a reconstruir sua relação, criando novas memórias e fortalecendo os laços. O empresário se dedicou a estar presente, compensando pelo tempo perdido. No entanto, a paz foi novamente abalada quando a noiva, até então ausente, reapareceu, exigindo explicações. Furiosa com o escândalo envolvendo os trigêmeos, ela ameaçou processá-lo por danos emocionais e quebra de promessa. O empresário tentou explicar a situação, implorando por compreensão, mas a noiva se recusou a ouvi-lo. Ela estava determinada a sair como vítima e garantir uma compensação financeira substancial. Nesse momento, a antiga funcionária interviu, colocando-se firmemente ao lado do empresário. Ela confrontou a noiva, acusando-a de ser movida apenas por interesses financeiros e não demonstrar nenhuma compaixão pela situação delicada. Ela contratou um advogado agressivo, determinada a levar o caso aos tribunais se necessário. O empresário se viu novamente em uma posição difícil, tendo que lidar com as consequências de suas ações passadas, enquanto tentava construir um futuro com sua nova família. Em meio a essa batalha legal, ele encontrou conforto na companhia dos trigêmeos e da antiga funcionária. Eles se tornaram sua fortaleza, lembrando-o do que realmente importava: o amor e a conexão familiar. Durante uma noite tranquila, enquanto observava os meninos dormindo pacificamente, o empresário refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Ele havia passado de um homem bem-sucedido, mas solitário, para um pai cercado por amor e desafios. Naquele momento tomou uma decisão. Não importava o que viesse pela frente, ele lutaria para proteger sua nova família e fazer as coisas da maneira certa dessa vez. Estava determinado a não repetir os erros do passado e a criar um futuro cheio de momentos felizes, ao lado daqueles que realmente importavam. Com essa determinação renovada, ele se preparou para enfrentar os próximos de sua vida, confiante de que, não importava quão turbulentas fossem as águas, eles navegariam juntos como uma família unida e forte. O clima no escritório do empresário estava tenso. A revelação da existência dos trigêmeos e as acusações de má conduta haviam abalado sua reputação. Ele tentava manter a calma, mas era difícil lidar com a pressão dos acionistas e da imprensa.
Um jovem repórter conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. Ao entrar na sala, o rapaz não conseguiu disfarçar a empolgação. Era uma grande oportunidade para sua carreira. Sr. Oliveira, obrigado por me receber. Tenho certeza de que muitos de nossos telespectadores estão ansiosos para ouvir sua versão da história. O empresário respirou fundo e ajeitou a gravata. Sabia que suas palavras seriam cruciais naquele momento. Agradeço a oportunidade de esclarecer alguns pontos. O que aconteceu foi completamente inesperado para mim. Durante anos, fui mantido na ignorância sobre a existência dos meus filhos. As cartas enviadas pela Júlia nunca chegaram às minhas mãos. O repórter franziu a testa, surpreso com a revelação. Então, alguém as interceptou? Exatamente. Descobrimos que um ex-funcionário, seguindo instruções da minha própria mãe, desviou toda a correspondência. Eu nunca soube da gravidez de Júlia e, por isso, perdi anos valiosos com as crianças. O jovem repórter mal podia conter sua empolgação diante de uma história tão dramática. E como a senhora? Oliveira reagiu quando soube dos netos? O empresário hesitou, lembrando-se da conversa tensa com a mãe. Ela admitiu que sabia da existência deles há algum tempo. Disse que acreditava que Júlia estava tentando me manipular e, por isso, optou por esconder as cartas. O repórter balançou a cabeça, incrédulo. Que situação complicada! E como a senhora Júlia está lidando com tudo isso? Ela está abalada, é claro. Foram anos criando os meninos sozinha, acreditando que eu a havia abandonado. Mas Júlia está sendo incrível, colocando o bem-estar deles em primeiro lugar. A entrevista prosseguiu, e o empresário fez questão de enfatizar seu desejo de reconstruir os laços com os filhos e criar uma família unida. Aquelas palavras calorosas contrastavam com as acusações recentes da mídia. Nos dias seguintes, a cobertura jornalística se dividiu. Alguns veículos questionavam a idoneidade do empresário, enquanto outros o retratavam como uma vítima de circunstâncias trágicas. A verdade, como sempre, residia em algum lugar no meio. Enquanto lidava com a tempestade midiática, o empresário recebia o apoio incondicional de Júlia. Ela havia se tornado sua maior aliada naquela batalha. Não se preocupe, vamos superar isso juntos. O importante é que você está presente na vida deles agora, disse ela, referindo-se aos trigêmeos. Ele sorriu, grato por tê-la ao seu lado. Juntos, decidiram marcar um encontro com as crianças, para que pudessem conhecê-lo melhor. No dia marcado, os 3 meninos entraram na sala de reuniões, olhando ao redor com curiosidade. O empresário se ajoelhou para ficar na altura deles. Oi, garotos, eu sou o pai de vocês. Os 3 trocaram olhares confusos, mas houve um brilho de esperança em seus olhinhos. Você vai morar com a gente? Perguntou um deles com expectativa. O empresário sorriu emocionado. Eu adoraria fazer parte das vidas de vocês. Prometo que vou me esforçar para recuperar o tempo perdido. Os meninos se aproximaram devagar, estudando cada traço do seu rosto. Então, sem aviso, eles o abraçaram com força, como se estivessem esperando por aquele momento há muito tempo. Júlia observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu coração estava repleto de esperança, mas também de preocupação. A jornada deles estava apenas começando. Nos dias seguintes, o empresário se dedicou a conhecer melhor os trigêmeos. Apesar da agenda lotada, ele fazia questão de reservar momentos para estar com eles. Às vezes os levava ao escritório, onde passavam horas brincando e explorando cada canto. Durante uma dessas visitas, enquanto as crianças corriam pelo corredor, um deles tropeçou e caiu. O empresário correu para socorrê-lo, mas o garotinho já estava de pé sorrindo. Está tudo bem, pai. Eu sou forte. Aquelas palavras simples aqueceram o coração do empresário. Ele se ajoelhou e abraçou o filho com força, tentando conter as lágrimas. Vocês são meus pequenos guerreiros, sussurrou. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam na sala de reuniões, um deles encontrou uma gaveta trancada. Curioso, usou um clipe de papel para abri-la. Olha aqui, pai, tem umas cartas velhas. O empresário se aproximou e examinou os documentos. Seu coração disparou quando reconheceu a caligrafia de Júlia. Eram as cartas que haviam sido interceptadas anos atrás. Ele folheou as páginas amareladas,
lendo trechos emocionantes sobre a gravidez de Júlia e seu desejo de que ele conhecesse os filhos. Lágrimas escorreram por seu rosto ao imaginar a dor que ela havia suportado sozinha. Naquela noite, ele convidou Júlia para jantar. Ao se encontrarem, havia um clima de cumplicidade renovada entre eles. "Obrigado por ter vindo", disse ele sorrindo. Júlia retribuiu o sorriso. "Sempre que precisar, estarei aqui." Ele respirou fundo e deslizou o envelope com as cartas pela mesa. "Olhe o que os meninos encontraram hoje." Júlia empalideceu ao reconhecer a própria caligrafia. Suas mãos tremiam enquanto lia as palavras que havia escrito anos atrás. Eu não acredito que elas ainda existiam", disse com a voz embargada. O empresário segurou sua mão com carinho. "Agora temos provas de que alguém realmente as interceptou. Não foi culpa sua." Júlia assentiu, os olhos marejados. "Tanta dor poderia ter sido evitada se elas tivessem chegado até você." Ele apertou sua mão com mais força. "Não adianta ficar remoendo o passado. O importante é que estamos juntos agora, reconstruindo nossa família." Júlia sorriu, emocionada com a determinação dele. Naquele momento, ela sentiu que talvez houvesse uma chance de reconectar com o homem que amou um dia. Enquanto eles jantavam, o empresário percebeu que ainda havia muitas perguntas sem resposta. Quem havia interceptado as cartas? E por quê? Ele precisava descobrir a verdade, não apenas para trazer justiça, mas também para se livrar dos fantasmas do passado que ainda pairavam sobre eles. Nos dias seguintes, o empresário começou a investigar discretamente. Conversou com antigos funcionários, revisou registros e tentou juntar as peças do quebra-cabeça. Durante uma dessas investigações, ele deparou com uma informação chocante. Seu melhor amigo, Rodrigo, havia sido o responsável por esconder algumas das cartas de Júlia. Consumido pela raiva e pela traição, o empresário marcou um encontro com Rodrigo. Quando se viram, a tensão era palpável. "Como pôde fazer isso comigo?" vociferou o empresário. "Você era meu amigo." Rodrigo ergueu as mãos, em um gesto defensivo. "Eu só estava tentando te proteger." "Me proteger? Você me privou de conhecer meus filhos." Rodrigo suspirou, percebendo que não havia desculpas. "Na época, eu achei que Júlia estava apenas tentando se aproveitar de você. Pensei que seria uma distração perigosa para seus negócios. Eu escondi algumas cartas, mas juro que não sabia que ela estava grávida." O empresário balançou a cabeça, incrédulo. "Você não tinha esse direito. Acabou destruindo minhas chances de ser um pai presente." Rodrigo baixou o olhar, envergonhado. "Eu sei, e me arrependo profundamente. Deixei que meus julgamentos interferissem na sua vida pessoal de uma forma terrível." O empresário se afastou, incapaz de olhar para o rosto do amigo. A traição era difícil de aceitar, mas no fundo, ele sabia que Rodrigo havia agido com boas intenções, mesmo que equivocadas. Naquela noite, ele refletiu sobre todas as revelações recentes. Percebeu que muitas das pessoas em sua vida haviam tomado decisões impactantes em seu nome sem consultá-lo. Sua mãe, Rodrigo e até mesmo Júlia, ao desaparecer sem explicações. Ele se sentia como uma marionete, tendo sua vida manipulada por aqueles que diziam amá-lo. Era hora de tomar as rédeas do seu destino e lutar pela família que tanto ansiava. Com determinação renovada, o empresário decidiu confrontar sua mãe novamente. Ela precisava saber o quanto suas ações haviam prejudicado não apenas a ele, mas também aos netos que tanto dizia querer proteger. A conversa foi tensa, com acusações e lágrimas de ambos os lados. Sua mãe tentou justificar suas ações, dizendo que apenas queria o melhor para ele. "Você estava tão focado na carreira, filho. Eu não queria que Júlia atrapalhasse seus sonhos." O empresário balançou a cabeça, incrédulo. "Meus sonhos incluíam ter uma família, e você me privou disso por anos." Sua mãe se encolheu, percebendo a gravidade de seus erros. "Eu sinto muito. Eu só queria proteger você, mas acabei te machucando." Ele suspirou exausto das mentiras e segredos. "Eu preciso de um tempo para digerir tudo isso. Preciso focar nos meus filhos agora." Com isso, ele se afastou, deixando sua mãe chorando sozinha. Era um passo difícil, mas necessário para começar a reconstruir sua vida. Nos dias seguintes, o empresário se dedicou inteiramente aos trigêmeos. Levou-os para passear,
comprou presentes e tentou compensar o tempo perdido. Em um desses momentos, enquanto brincavam no parque, um dos meninos lhe entregou um desenho. Nele, estavam retratados os 4 juntos, de mãos dadas e sorrindo. O empresário segurou o desenho com carinho, sentindo seu coração se aquecer. Aquela simples imagem representava tudo o que ele mais desejava: uma família unida. Ele abraçou os 3 meninos com força, jurando a si mesmo que nunca mais os deixaria. Eles eram sua segunda chance, sua oportunidade de recomeçar. E assim, apesar das dores do passado, o empresário seguia em frente, determinado a construir um futuro repleto de amor e momentos felizes ao lado de seus filhos e de Júlia, a mulher que havia lhe dado o maior presente de todos. O clima estava tenso na sala de reuniões da empresa do empresário. As manchetes negativas continuavam a circular, questionando sua conduta pessoal e profissional. Alguns investidores ameaçavam retirar seu capital, temendo que o escândalo afetasse os negócios. O empresário tentava manter a calma, mas estava visivelmente abalado. Sua assessora de imprensa apresentou um plano de comunicação para controlar os danos, mas ele tinha dúvidas sobre sua eficácia. Naquele momento, seu celular tocou. Era a antiga funcionária, pedindo para conversar urgentemente. Ele se desculpou com a equipe e atendeu a ligação no corredor. "Preciso que venha até minha casa agora mesmo", disse ela, com a voz trêmula. Preocupado, ele não hesitou em atender ao pedido. Ao chegar, encontrou a mulher visivelmente abalada, segurando um envelope amarelado. "Você precisa ver isso", disse ela, entregando-lhe o envelope. Dentro havia uma pilha de cartas antigas, todas endereçadas a ele. Eram as mesmas que ela havia enviado anos atrás, contando sobre a gravidez e implorando por uma resposta. Dessa vez, porém, as cartas estavam intactas, com os detalhes de seu antigo endereço comercial. "Eu as encontrei hoje enquanto revia algumas caixas antigas", explicou ela, segurando as lágrimas. "Todas as vezes que tentei te contar sobre os meninos, essas cartas estavam lá, comprovando minhas tentativas." O empresário folheou as cartas, reconhecendo a caligrafia familiar. Ele se lembrou de como havia acreditado que ela simplesmente desaparecera, sem dar explicações. Agora, a verdade o atingia como um soco no estômago. "Eu deveria ter insistido mais, procurado por você", lamentou ele, culpado. A mulher o tranquilizou, dizendo que ambos foram vítimas de uma trama elaborada para mantê-los separados. Ela o abraçou, transmitindo conforto e compreensão. Naquele momento, os trigêmeos entraram na sala correndo animados. Eles haviam retornado da escola e, ao verem o pai, se jogaram em seus braços, rindo e contando sobre o dia. O empresário os abraçou apertado, emocionado por finalmente tê-los em sua vida. Observando a cena, a antiga funcionária sorriu, feliz por vê-los se conectando. Mais tarde, depois de colocar as crianças para dormir, os dois conversaram sobre o próximo passo. Eles decidiram confrontar a mãe do empresário, exigindo respostas sobre seu envolvimento na interceptação das cartas. No dia seguinte, eles foram até a casa dela, determinados a obter a verdade. A mulher os recebeu com frieza, negando qualquer participação no esquema. "Eu apenas queria proteger meu filho de uma armadilha", justificou ela, lançando um olhar acusador para a antiga funcionária. O empresário não aceitou essa explicação. Ele mostrou as cartas originais, questionando como ela poderia saber das intenções da mulher sem ter visto as mensagens. Encurralada, a mãe admitiu que um antigo funcionário lhe entregou as cartas anos atrás. Ela acreditou que a mulher estava tentando enganar seu filho para obter dinheiro. Então, ordenou que as cartas fossem escondidas. "Eu só queria o melhor para você", disse ela, tentando se justificar. Furioso, o empresário a confrontou sobre sua falta de confiança nele e sua incapacidade de respeitar suas escolhas. Ele exigiu que ela revelasse o nome do funcionário envolvido, ameaçando tomar medidas legais. Relutante, a mãe forneceu o nome e as informações de contato do homem. O empresário prometeu que lidaria com ele, mas deixou claro que sua relação com a mãe estava seriamente abalada. Ao saírem da casa, a antiga funcionária consolou o empresário, dizendo que agora eles tinham respostas
e poderiam seguir em frente. Juntos, eles planejaram como abordar o antigo funcionário e buscar justiça. Nos dias seguintes, o empresário e a antiga funcionária se concentraram em reunir evidências contra o antigo funcionário envolvido na interceptação das cartas. Eles obtiveram registros de chamadas e e-mails que comprovavam seu contato com a mãe do empresário durante o período crítico. Armados com essas provas, eles decidiram confrontá-lo pessoalmente. O encontro foi marcado em um café discreto, onde o homem compareceu aparentemente desconfiado. Assim que se sentaram, o empresário não perdeu tempo com rodeios. Ele colocou as cartas intactas sobre a mesa, junto com os registros de comunicação. "Você me enganou por anos, escondendo essas cartas a mando de minha mãe", acusou ele, sua voz carregada de decepção. O homem inicialmente negou tudo, mas à medida que as evidências foram apresentadas, sua postura mudou. Ele admitiu ter interceptado as cartas, justificando que apenas seguia ordens para proteger os interesses do empresário. Sua mãe acreditava que aquela mulher estava apenas atrás de dinheiro, explicou ele, apontando para a antiga funcionária. "Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mantendo vocês separados." A mulher rebateu, indignada por suas intenções terem sido tão mal interpretadas. Ela relembrou ao homem como havia sido leal e dedicada durante os anos em que trabalhou para a empresa. O empresário interveio, dizendo que não importavam mais as justificativas. O dano já estava feito e ele perdera anos preciosos longe de seus filhos por causa das ações deles. Vendo que não havia como se defender, o homem implorou por misericórdia, temendo processos judiciais. O empresário ponderou por um momento, então fez uma proposta. Ele não tomaria medidas legais, desde que o homem assinasse uma confissão detalhada sobre seu envolvimento no esquema. Aliviado, o antigo funcionário aceitou prontamente. Nos dias seguintes, ele redigiu um documento minucioso, admitindo suas ações e apresentando desculpas sinceras. Com essa confissão em mãos, o empresário e a antiga funcionária se sentiram mais fortalecidos. Eles decidiram compartilhar a verdade com o restante da família e amigos próximos, para esclarecer os fatos e restaurar suas reputações. Em uma reunião íntima, eles apresentaram as cartas originais e a confissão do antigo funcionário. O amigo de longa data da mulher, que havia escondido algumas cartas anos atrás, se emocionou ao ver as evidências e pediu perdão por sua participação involuntária no esquema. A situação também ficou mais clara para os trigêmeos, que agora entendiam melhor as circunstâncias que os mantiveram separados do pai por tanto tempo. Apesar de jovens, eles demonstraram maturidade ao expressar seu desejo de construir uma relação sólida com ele. Após esclarecer os fatos com os entes queridos, o empresário sentiu que estava pronto para enfrentar a mídia e contar sua versão da história. Ele concedeu uma entrevista exclusiva a um respeitado apresentador de TV, detalhando as revelações recentes e assumindo sua parcela de responsabilidade pelos erros do passado. Sua franqueza e humildade ao admitir seus fracassos emocionaram o público. Gradualmente, a opinião começou a mudar, com muitos espectadores expressando simpatia por sua situação. Enquanto a poeira baixava, o empresário e a antiga funcionária se concentraram em fortalecer os laços com os trigêmeos. Eles organizaram uma viagem para um resort de praia, aproveitando para criar memórias inesquecíveis como uma família. Durante essa viagem, os dois adultos tiveram a oportunidade de conversar abertamente sobre o futuro. Eles admitiram que, apesar de todas as dificuldades, ainda nutriam sentimentos um pelo outro. O empresário expressou seu desejo de reconstruir uma relação sólida, baseada no amor e no respeito mútuos. A mulher concordou, dizendo que, apesar das decepções do passado, ela sempre soube que ele era um homem de bom coração. Juntos, eles selaram um compromisso de deixar as mágoas para trás e focar em criar uma vida plena ao lado dos filhos. Ao retornarem à cidade, uma nova fase começou para todos eles. O empresário se dedicou a passar mais tempo com os trigêmeos, compensando pelos anos perdidos. Ele também readmitiu a antiga funcionária em sua empresa, dessa vez em um cargo de destaque, reconhecendo seu valor e lealdade.
Embora o caminho à frente não fosse livre de desafios, eles estavam determinados a enfrentá-los juntos, como uma família unida e fortalecida pelas provações do passado. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para o empresário. Enquanto tentava lidar com as revelações e as consequências de suas ações passadas, ele também precisava enfrentar a pressão externa que crescia a cada dia. A imprensa não dava trégua, publicando manchetes sensacionalistas e especulações sobre sua vida pessoal. Alguns veículos até questionavam sua capacidade de liderar a empresa, insinuando que seu julgamento estava comprometido. Diante desse cenário, o empresário decidiu convocar uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos. Ele sabia que precisava ser transparente e assumir a responsabilidade por seus atos, mesmo que isso significasse expor suas vulnerabilidades. No dia da coletiva, o auditório estava lotado de repórteres ansiosos por respostas. O empresário subiu ao palco com uma expressão séria, mas determinada. Ele começou reconhecendo seus erros e admitindo que, por muito tempo, priorizou sua carreira em detrimento de sua vida pessoal. Eu estava tão obcecado em alcançar o sucesso profissional que negligenciei aspectos importantes da minha vida privada, disse ele, sua voz tremendo levemente. E essa obsessão me cegou para as consequências das minhas ações. Ele então contou sobre a relação com a antiga funcionária e como, por uma série de enganos e manipulações, acabou sendo mantido no escuro sobre a existência de seus filhos. Ele não poupou detalhes, expondo a trama complexa que envolveu sua mãe e pessoas próximas. À medida que sua narrativa avançava, os repórteres ficavam cada vez mais atônitos. Alguns expressavam choque, enquanto outros anotavam freneticamente cada detalhe. Eu sei que decepcionei muitos de vocês e peço desculpas por isso, disse o empresário, seu olhar fixo nas câmeras. Mas posso garantir que estou determinado a reparar meus erros e a ser o melhor pai possível para meus filhos. Após a coletiva, as reações foram mistas. Alguns elogiaram sua honestidade e coragem, enquanto outros o criticaram por expor sua vida pessoal de forma tão aberta. No entanto, a maioria concordou que sua franqueza ajudou a humanizá-lo aos olhos do público. Nos dias seguintes, o empresário recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era a antiga funcionária, acompanhada pelos trigêmeos. Seu semblante era sério, mas havia uma determinação em seus olhos. Eu sei que você está passando por um momento difícil e quero que saiba que estou aqui para apoiá-lo, disse ela, segurando as mãos dos meninos. O empresário ficou emocionado com o gesto. Ele percebeu que, apesar de todas as decepções e mágoas do passado, ela ainda estava disposta a estender a mão da amizade. Obrigado, respondeu ele, sua voz embargada. Isso significa muito para mim. Naquele momento, os trigêmeos se aproximaram e entregaram um presente para o empresário. Um desenho colorido que os retratava juntos, sorrindo e de mãos dadas. É para você, disseram eles, com uma sinceridade desarmante. O empresário segurou o desenho com reverência, sentindo seu coração se aquecer. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele gesto simples lhe deu a esperança de que, juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. Nos dias seguintes, o empresário e a antiga funcionária começaram a se aproximar gradualmente, trabalhando juntos para reconstruir os laços familiares. Apesar dos desafios, ambos estavam determinados a oferecer um ambiente saudável e amoroso para os trigêmeos. No entanto, nem tudo estava resolvido. A presença constante da mãe do empresário continuava a ser uma fonte de tensão. Embora ela tentasse se redimir, suas ações passadas haviam causado danos profundos e a desconfiança persistia. Em uma tarde ensolarada, enquanto os trigêmeos brincavam no parque, o empresário e a antiga funcionária decidiram ter uma conversa franca com a matriarca da família. Eles precisavam entender suas motivações e estabelecer limites claros para o futuro. A conversa foi tensa desde o início. A mãe do empresário tentou justificar suas ações, alegando que apenas queria proteger o filho e seu legado. Ela acreditava que a antiga funcionária era uma ameaça e temia que ela o manipulasse. Eu fiz o que achei melhor na época, disse ela, sua voz carregada de orgulho. Você era tão focado em construir o seu império que eu temi que uma distração pudesse arruinar tudo.
O empresário balançou a cabeça, incrédulo. Mãe, você não tinha o direito de tomar essas decisões por mim. Você me privou de conhecer meus próprios filhos, e isso é imperdoável. A antiga funcionária também expressou sua indignação. Eu tentei inúmeras vezes entrar em contato, mas você sempre encontrava uma desculpa para me afastar. Eu perdi anos preciosos com meus filhos por causa disso. A mãe do empresário ficou em silêncio, percebendo que suas justificativas não estavam sendo aceitas. Pela primeira vez, ela parecia arrependida. Eu cometi um erro terrível, admitiu ela, seus olhos marejados. E estou disposta a fazer o que for preciso para reparar o dano causado. Essas palavras trouxeram um alívio inesperado para o empresário e a antiga funcionária. Eles perceberam que, apesar das mágoas, ainda havia espaço para o perdão e a reconciliação. Nos dias seguintes, a mãe do empresário começou a se aproximar dos trigêmeos, observando-os de longe enquanto brincavam. Aos poucos, ela foi convidada a participar de suas atividades, e as crianças, com sua inocência natural, a acolheram de braços abertos. O empresário e a antiga funcionária assistiam a tudo com cautela, mas também com esperança. Eles sabiam que o processo de cura levaria tempo, mas estavam dispostos a dar uma chance à matriarca da família. Em um gesto simbólico, a mãe do empresário presenteou cada um dos trigêmeos com um medalhão com uma foto dela e do filho quando criança. Ela explicou que aqueles medalhões representavam a promessa de que nunca mais os afastaria da família. Os meninos aceitaram os presentes com sorrisos radiantes, e o empresário sentiu uma onda de gratidão invadir seu peito. Ele sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas aquele momento representava um passo importante na direção certa. Enquanto observava a cena, a antiga funcionária se aproximou e entrelaçou seus dedos nos dele. Eles trocaram um olhar carregado de compreensão e esperança. Juntos, eles estavam determinados a construir um futuro melhor para suas famílias. Um futuro repleto de amor, perdão e segundas chances. O empresário se sentiu aliviado por finalmente estar livre do tóxico relacionamento com sua ex-noiva. Apesar de todas as manipulações e tentativas de difamação, ele conseguiu se manter firme e focar no que realmente importava: reconectar-se com sua nova família. A antiga funcionária, por sua vez, ainda enfrentava críticas na mídia por ter escondido os trigêmeos por tantos anos. No entanto, ela manteve a calma e se recusou a apontar dedos, optando por seguir em frente e não alimentar mais conflitos. Em uma entrevista exclusiva, ela explicou sua perspectiva com serenidade. Eu tentei inúmeras vezes contatá-lo, mas nunca obtive resposta. Com o tempo, percebi que precisava seguir minha vida e focar em cuidar dos meus filhos da melhor forma possível. Nunca tive a intenção de escondê-los, apenas queria protegê-los até que a situação se esclarecesse. Suas palavras sensibilizaram o público e as críticas começaram a diminuir gradualmente. O empresário, percebendo o quanto ela estava sofrendo, decidiu manifestar seu apoio publicamente. Durante uma coletiva de imprensa, ele elogiou a força e a dedicação da mulher, ressaltando que a admirava por ter criado os trigêmeos sozinha diante de tantas adversidades. Esse gesto inesperado selou a reconciliação entre os dois. A antiga funcionária ficou profundamente tocada e agradecida por ter alguém tão influente ao seu lado nesse momento difícil. Com o passar das semanas, os trigêmeos se aproximaram cada vez mais do empresário. Eles ficavam encantados com os presentes que ele lhes dava, desde brinquedos até roupas de grife. Porém, o que mais os cativava eram os momentos simples, como quando ele os levava para passear no parque ou assistir a um filme juntos. Em uma dessas ocasiões, enquanto brincavam no parque, os meninos encontraram uma caixa de tintas abandonada. Imediatamente tiveram a ideia de fazer um desenho para presentear o empresário. Eles trabalharam juntos, cada um contribuindo com seu estilo e criatividade, até que o desenho ficou pronto. No dia seguinte, eles o entregaram ao empresário, ansiosos para ver sua reação. O desenho mostrava os quatro juntos, de mãos dadas, com um grande sol sorridente brilhando ao fundo. Embora simples, a imagem transmitia uma mensagem poderosa:
Eles eram uma família. O empresário ficou profundamente emocionado e abraçou os trigêmeos com lágrimas nos olhos. Naquele momento, todas as dores do passado pareceram se dissipar. Ele percebeu que, apesar dos caminhos tortuosos que os levaram até ali, o destino os uniu da forma mais bela possível. A partir desse dia, o empresário se dedicou ainda mais a fortalecer os laços com sua nova família. Ele os levava para almoçar em restaurantes chiques, passeava com eles nos shoppings mais luxuosos e os mimava com tudo o que podia oferecer. No entanto, ele também aprendeu a valorizar os pequenos momentos, como ler histórias para eles antes de dormir ou simplesmente conversar sobre o dia deles na escola. Esses momentos íntimos se tornaram cada vez mais preciosos para todos. Enquanto o empresário se reconectava com sua nova família, sua mãe continuava sendo uma figura enigmática e distante. Apesar de ter revelado que sabia sobre os trigêmeos, ela ainda mantinha certo ressentimento em relação à antiga funcionária. Em uma tentativa de reconciliação, o empresário convidou sua mãe para um jantar em sua casa, onde ela poderia conhecer os netos pessoalmente. A atmosfera inicial foi tensa, com a mãe lançando olhares desconfiados para a antiga funcionária. No entanto, conforme a noite avançava e os trigêmeos interagiam alegremente com a avó, o gelo começou a derreter. A mulher percebeu que, apesar de tudo, sua mãe ansiava por conexão familiar e pelo amor de seus netos. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam no quintal, a antiga funcionária tomou coragem e se aproximou da mãe do empresário. Ela explicou gentilmente que nunca teve a intenção de magoá-la ou afastar seu filho dela. Apenas se viu em uma situação difícil e fez o que achou melhor na época. A mãe, embora relutante a princípio, acabou se abrindo e admitindo que também cometeu erros. Ela confessou que, devido às suas próprias experiências traumáticas no passado, desenvolveu uma desconfiança profunda em relação às pessoas, o que a levou a afastar tantas pessoas importantes de sua vida, incluindo seu próprio filho. Naquele momento, as duas mulheres perceberam que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambas enfrentaram desafios e julgamentos, mas se mantiveram fortes por amor aos seus entes queridos. A partir desse ponto, a relação entre elas começou a se curar. A mãe do empresário se tornou presença constante na vida dos netos, aproveitando cada momento para compensar o tempo perdido. O empresário, por sua vez, sentia-se grato por finalmente ter sua família reunida. Ele percebia o quanto sua mãe havia mudado, tornando-se mais afetuosa e disposta a se conectar. Com o tempo, a antiga funcionária também desenvolveu um carinho maternal pela mãe do empresário, compreendendo suas inseguranças e apoiando-a em seus momentos de vulnerabilidade. Juntos, eles formaram um vínculo único, uma família não convencional, mas cheia de amor e compreensão. Os trigêmeos cresceram cercados por esse amor incondicional, aprendendo a valorizar a importância do perdão e das segundas chances. Anos se passaram, e o empresário refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente. O que antes parecia ser um casamento perfeito se revelou uma provação que o levou a encontrar sua verdadeira felicidade. Ele olhava para os filhos, agora adolescentes, e se enchia de orgulho. Eles eram a prova viva de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor pode vencer e unir pessoas das maneiras mais inesperadas. E assim, essa família improvável, forjada através de tantos desafios e reviravoltas, seguia em frente, caminhando de mãos dadas, enfrentando juntos cada nova etapa da vida, fortalecidos pelo vínculo inabalável que os unia.